quase 3 milhões de reais entre 2020 e 2021. Conforme a investigação, no entanto, o número de vítimas deve ser maior, já que existem relatos de prejuízos em 12 estados e no Distrito Federal. Todos os casos somam 100 milhões de reais em perdas. A informação foi divulgada pela TV Globo. Um turista brasileiro morreu na Argentina após ser atingido por um bloco de gelo que se soltou do teto de uma caverna. O acidente aconteceu numa área de acesso proibido no Parque Nacional Terra do Fogo. O mundo está muito distante de arrecadar o dinheiro suficiente para ajudar países com dificuldades financeiras a se adaptarem aos impactos cada vez mais perigosos das mudanças climáticas. O financiamento internacional atual está entre 5 e 10 vezes abaixo do necessário. Em 2020, o montante chegou a 29 bilhões de dólares, muito abaixo dos 340 bilhões anuais que podem ser imprescindíveis até 2030. As informações estão no relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado hoje. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h36, muito bom dia para você sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas, também em nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, começando a primeira edição do CBN Esportes, nesta quinta-feira, pós-feriado, dia 3 de novembro, e pós-título do Verdão. O Brasil está verde hoje pela manhã, 11 vezes campeão nacional. Palmeiras, que foi campeão não no sofá, mas no Allianz Parque, acompanhando o jogo do Inter, a vitória do América por 1-0, e assim que acabou, começou a festa. E aí entraram pro gramado e para completar a festa, 4-0 diante do Fortaleza. Dudu marcou uma vez, Endrick, o menino Endrick, de novo marcando gol, e Rony, o rústico, marcando mais 2, e o Palmeiras, Carlão de Freitas, campeão brasileiro. Sobe a plaquinha, eu já sabia. Carlão, bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte do CBN Esportes, primeira edição. Bom dia especial, lógico, ao torcedor palmeirense. Aqui na nossa região são milhões, né? Principalmente ali Vinhedo, Valinhos. Nossa, Valinhos tem muito. Colônia italiana, sem dúvida alguma, é um reduto alviverde. Eu não sei com relação à pesquisa, né? Mas no chutômetro, eu acho que é um dos poucos lugares do estado de São Paulo em que o palmeirense ou empata ou é maior que a torcida do Corinthians. Eu tô falando no chutômetro, no achismo, sim, mas realmente a comunidade palmeirense nesta região é gigantesca. E pelo Brasil, logicamente, a torcida fazendo muita festa. A equipe, quando ela vai ganhando, ela ganha por osmose, né? É. Porque ontem o Fortaleza, todo mundo esperava, independente do título ou não, mas todo mundo esperava um Fortaleza enfrentando bem o Palmeiras, brigando por vaga na Libertadores, mas o Palmeiras atropelou, passou por cima, Rony jogando muito, marcando gols, Dudu, talvez o nome do jogo, né? E o Endrick, esta grata surpresa, essa grata revelação. Então está de parabéns o Palmeiras, campeão brasileiro pela 11ª vez. Carlão de Freitas, eu até comentava com o Paradela no placar CBN dentro do CBN Campinas o seguinte: o Flamengo, ele deve fechar aí o ano de 2022 com um faturamento próximo ou um pouquinho maior a R$1 bilhão. O Palmeiras próximo dos 700, 750 mil reais.
Só que se a gente olhar elenco do Flamengo e elenco do Palmeiras, o Palmeiras, financeiramente falando, ele acaba tendo um lucro maior, porque o elenco do Flamengo, ele é meio europeu, assim, né? O gasto é muito maior. O Palmeiras, ele consegue, com a administração atual, e lógico, bons jogadores, mas não tem ninguém, assim, extra classe, igual tem no Flamengo, por exemplo. Só que é um time que sobra. O Palmeiras é muito coletivo, né? Muito. E esse coletivo é competitivo demais, se acostumou a vencer, se acostumou a disputar competições importantes, a chegar, vencer ou não, isso é consequência, mas que o Palmeiras está lá, pelo menos na semifinal de algum campeonato, ele está. Sem dúvida alguma. E sem falar no Campeonato Brasileiro por pontos corridos também, sempre chegando. E realmente, eu estou com você, não vejo nenhum jogador diferenciado. Tem jogadores importantíssimos. O Scarpa vive uma fase sensacional. O Dudu pode até ser considerado aí o diferente. Tem o Rafael Veiga, mas nenhum naquele nível Flamengo, né? Se você pegar o Pedro, você pegar o Gabigol, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, mesmo no banco de reservas, você tem um Vidal, você tem um Cebolinha. O Felipe Luiz, que já não é mais aquele Felipe Luiz, mas é. o Davi Luiz, Davi por vezes Luiz, criticado por causa de 2014, mas é um baita de um zagueiro. Então o Flamengo ele tem um jogador diferente para cada posição. O Palmeiras não, o Palmeiras tem um jogador eficiente, um jogador muito competitivo para cada posição, não tem aquele diferente, aquele cara, o craque. O Flamengo você cita vários, o Palmeiras não, você cita bons, grandes jogadores, mas não craques, né? Jogadores ali mais de um coletivo. Mesmo assim, o trabalho, né? E o trabalho de base do Palmeiras, sensacional, Nossa. Coisa que não era da tradição do Palmeiras. Patrick, né? Gabriel Menino, Gabriel Jesus, Hendrick, Tá louco. falando aqui dos últimos anos, Sim. coisa impressionante. Sensacional, sensacional. Então o Palmeiras é merecedor. É um trabalho muito bem feito, financeiramente a equipe está voando. Então eu acho que dificilmente, Pio, nos próximos anos aí, a gente vai acabar com essa hegemonia palmeirense, hegemonia flamenguista. O Atlético parecia que ia, mas não fez um bom 2022. Mas essa rivalidade Flamengo e Palmeiras, ela deve perdurar por muito tempo. Marcelo Craimbu, dia Pio, Emerson Santana, bom dia, Elizabeth Vidal, a Beth hoje tá feliz da vida, bom dia, saudações Alviverde, beijo pra você, viu, Beth? Cristiano Salvione, bom dia, Pio, bom dia, Carlão, o Diogo Rogério Godoy também tá aqui, ó, bem no chutômetro mesmo, a torcida do Corinthians é maior em qualquer lugar do Brasil. Não, sem dúvida nenhuma, com certeza. Mas é que ali naquela região, Valinhos Vinhedo, ali aquela parte ali, o que tem de palmeirense é coisa impressionante. Júlio Nascimento, como é chato ser palmeirense, Julião, bom dia. Bom dia, Pio, bom dia a todos que acompanham o CBN Esportes. Pois é, né? A torcida do Palmeiras está em êxtase, né, Pio? Não só pelo título, mais um título nacional, mas também porque a projeção para o futuro do Palmeiras é uma grande projeção, né? Talvez o mais bonito sinal para a torcida do Palmeiras e o sinal ruim para a torcida adversária é que essa renovação ela vai acontecer de uma maneira muito efetiva, porque o Hendrick, de 16 anos, é o símbolo desse processo de transição de uma geração para outra do Palmeiras. A gente está vendo o Hendrick aí fazendo gol decisivo, jogando de forma leve, madura, crescendo tecnicamente, sendo potencialmente um dos jogadores que vão assumir essa liderança do Palmeiras com a saída do Scarpa e de outros jogadores em 2023. Então eu tô com o Carlão nessa. Eu acho que essa hegemonia do Palmeiras e talvez o Flamengo também, talvez perdure aí por mais um tempinho. Os rivais vão precisar se contentar em ter esse status de os times que tiram os títulos do Palmeiras e do Flamengo e não os que disputam com esses dois times que estão, pelo menos hoje, em outro patamar, né, Pio? Sem dúvida nenhuma. Bom, e só para resumir toda essa história, Palmeiras ainda faltam 3 jogos e ele tem 13 pontos de vantagem em relação ao Internacional. Quer dizer, sobra e sobra demais. Ainda falando do futebol na capital paulista, ou da capital, porque o jogo foi no Maracanã, ontem o Corinthians venceu o Flamengo. Venceu na hora errada, mas venceu nunca, né? E está garantido na fase de grupos da Libertadores em 2023, o que pode fazer com que Vitor Pereira fique no Parque São Jorge, Carlão de Freitas.
Uma vitória consistente, uma vitória importante que consolida o Corinthians entre os melhores, né? Pelo menos nessa fase de grupos da Libertadores, já evita essa pré, porque Terrível essa terrível e é muito equilibrada, né? Nossa. Então, hora ou outra acontece sim de um time da Bolívia, um time do Equador, um time da Argentina e vencer uma equipe brasileira, como o Corinthians já passou 2 vezes por essa situação. Né? Até porque mata-mata mata-mata, é quase que imprevisível. É. Então, foi uma vitória importante, uma vitória que pode, não sei se refazer os planos do Vitor Pereira, até porque ninguém sabe, né, qual que é o plano dele para a temporada que vem. Mas eu sou sempre a favor da continuidade. O Corinthians quer, o Vitor Pereira já assinou o que quer, mas tem problemas pessoais, né, tem problemas familiares, então a gente torce para que ele possa resolver esse problema e continuar aí com a sua trajetória. Que diante das dificuldades, Pio, é claro que quando a gente fala de Corinthians, a gente fala de título, né? O Corinthians precisa conquistar. Mas diante de tantos problemas, principalmente os problemas de lesões, eu acho que o 2022 do Corinthians foi um 2022 aceitável, com classificação para a Libertadores, com final de Copa do Brasil, uma eliminação precoce na Copa Libertadores em virtude de ter enfrentado o Flamengo. O Flamengo é quase que imbatível. Exatamente. Bom, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta direto do News Truck da CBN Campinas, hoje aqui em frente ao Paço Municipal, aqui na Avenida Anchieta, no lançamento do Natal Sem Fome. Você que quiser e estiver passando por aqui, quiser conversar com a gente, bater um papo, dar uma olhadinha no nosso News Truck, estaremos aqui durante toda a programação com o Estúdio CBN, o CBN Esporte segunda edição também, e daqui a pouco para falar de Ponte Preta, que já sabe a fórmula de disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, e também o Bugre nessa preparação para se despedir de seu torcedor em 2022. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E o Vôlei Renata passeou em Brasília ontem, venceu por 3-0 a equipe do Brasília, com destaque para a atuação do time campineiro no primeiro set, 25-13 a vitória do Vôlei Renata. Segundo set, 25-20. Terceiro set um pouco mais disputado, 26-24, 3 sets a 0, e momentaneamente a liderança
na tabela de classificação da Superliga, já que a rodada ela se estende até o próximo domingo e aí fatalmente o time vai perder a condição de líder do campeonato. O próximo jogo acontece na terça-feira, dia 8, no ginásio do Taquaral, às 21h30 contra o Veda City Guarulhos. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. h Júlio Nascimento, a Macaca já sabe a fórmula de disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, que começa bem no meio de janeiro, Julião. Exatamente, meu caro Rafael Pio. A Ponte Preta ontem participou do Conselho Técnico, né, da Série A2 de 2023, conheceu seus adversários e a notícia que deixa o torcedor nessa expectativa pelo campeonato é que o regulamento foi mantido, portanto apenas os finalistas conseguem a classificação para a Série A1 do ano seguinte. Então são 8 dos 16 participantes classificados ao mata-mata, quartas de final, semifinal, e aí os finalistas se classificam para a Série A1. Por esse motivo, Pio, a Ponte quer formar um time competitivo na Série A2 que seja mantido para a Série B, ou seja, pensar na Série B para automaticamente formar um time que na Série A2 chegue com o status do time a ser batido, do favorito, talvez, justamente para garantir que a equipe consiga uma campanha de regularidade e se classifique para a fase do mata-mata. 2 nomes em pauta que estão no Náutico, indicados pelo técnico Hélio dos Anjos, Hereda e também Júnior Tavares, os 2 laterais. No caso do Hereda, ele também tem propostas do Sport e do Vitória, mas a Ponte está confiando nesse bom relacionamento que ele tem com o Hélio dos Anjos, de repente, para convencê-lo a jogar no Moisés Zucarelli a partir de janeiro, viu, Pio? Que são 2 nomes, a gente até vinha falando de confiança do Hélio, bons nomes. Carlão de Freitas, é aquela história, né, Carlão? A Ponte tem tudo para se classificar, obviamente, ela é uma das favoritas no campeonato e tal. Só que aí depois, você tem 2 mata-mata. Então você tem que vencer quarta, você tem que vencer semi, aí você chega na decisão, aí é jogo de festa. Sim. Mas não é um campeonato fácil não, ele é traiçoeiro. Traiçoeiro, é o que nós falávamos, né? Digo que era uma obrigação da Ponte tentar mudar o campeonato, tentar aí uma reformulação no regulamento, porque 2 mata-matas é bem difícil, é bem complicado. Agora, a Ponte ela tem um álibi na formatação do time, que é a Série B, que é um campeonato atrativo. Então, de repente, o jogador pode fazer um acordo, uma Série A2, como a verba é menor, você pega receber um pouquinho menos para depois tentar aí ampliar o contrato ou financeiramente aumentar o valor. Então, acho que diante desta Série B, a Ponte tem tudo para montar um time de acordo com a Série A2, competitivo para subir na Série A2. Agora é mata-mata, Pio. Nós falávamos agora há pouco aqui. Mata-mata, na maioria das vezes, o melhor vence. O Flamengo é o campeão da Copa Libertadores. Só que, em alguns momentos, o melhor não vence. O Palmeiras não chegou. Perdeu para o Atlético Paranaense. Então, o perigo é esse. Eu acho que entre os 8 a Ponte fatalmente vai estar, mas no mata-mata ela vai ter que se impor de uma maneira muito forte, vai ter que transformar toda essa situação numa unidade, né? Torcida, diretoria, comissão técnica, para que a Ponte possa fazer uma Série A2 a contento para subir. Passar de passagem, né? Como o velho filósofo diz. Mas o tal do mata-mata é complicado, pode ser traiçoeiro. Júlio, e só para esclarecer para o torcedor da Ponte principalmente,
diferente da Série A1, ainda não aconteceu o sorteio dos jogos, dos grupos e tudo mais, até porque não é grupo, né? Todo mundo contra todo mundo, mas essa tabela, ela será conhecida ainda provavelmente na semana que vem, né? Exatamente, né? Aí o torcedor vai ter uma noção do caminho da Ponte nessa primeira fase. É um momento importante porque existe sempre uma vantagem de você ter um número de jogos maior como mandante. Então a Ponte ela tá de olho também nesse sorteio justamente para entender se ela vai ter mais chances de jogar dentro de casa no Moisés Zucarelli do que também atuando fora de casa, mas é também um ponto para a gente ficar monitorando, né, Pio, nos próximos dias, para saber qual será o caminho, a estreia da Ponte Preta nessa Série A2, a Macaca que volta a disputar a competição depois de 23 anos na elite, o recorde, né, entre os times do interior na elite do futebol estadual. Um recorde muito bom, e voltar à Série A2 era o que ninguém queria. Rápido intervalo, a gente já fala do Bugre. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h57, Júlio Nascimento. O Brinco vai ter um bom público no próximo domingo, Julião. É isso aí, o Guarani informou, né, que 7 mil ingressos já tinham sido vendidos, número que está chegando a 8 mil ingressos. Aliás, vendidos não, me desculpe. Trocados, reservados. Né? Trocados. Reservados. Né? O torcedor pode gratuitamente garantir o seu lugar no jogo de domingo contra a Chapecoense. É o hábito de falar vendido, mas o Guarani, numa ação de retribuição ao apoio que recebeu ao segundo turno da Série B, vai disponibilizar gratuitamente esses ingressos. Então já temos a confirmação, né, Pio, que o Guarani vai ter o recorde de público no Brinco em 2022. Nesse jogo da Chape, que não é um jogo descartável, não. O Guarani precisa vencer para confirmar vaga na Copa do Brasil. Então, se criou um clima de decisão para esse confronto, pela importância que é a Copa do Brasil, né, Pio? Sem dúvida nenhuma. E aí, Carlão, é legal também você presentear o torcedor que carregou o Guarani no colo nesta Série B do Brasileiro. Esse sim merece, com certeza. E o torcedor vai comparecer, o torcedor que abraçou a causa, né? É engraçado, né? Os dirigentes fazem um papel horrível durante a temporada, aí na hora da emergência, vamos baratear o ingresso, que a torcida é apaixonada, ela vai pegar no colo, logicamente. Foi o que aconteceu no Majestoso, no Moisés, e foi o que aconteceu no Brinco de Ouro, e merecidamente a torcida do Guarani merece aí esse presente de ganhar os ingressos para o jogo, que tem a sua importância, tem a sua relevância contra a Chapecoense. Júlio Nascimento, e à tarde a gente fala sobre esse planejamento também para o próximo ano. No programa é isso. Da tarde, Pio. E aí a gente fala com o Júlio Nascimento à tarde e repercute muito mais também esse planejamento e tudo que vai acontecer no próximo domingo no Brinco. Carlão, até à tarde. Até já. Valeu. Até já, tchau, Júlio tchau. Nascimento. Pio.
Valeu, a gente volta às 4 aqui do News Truck, direto do Paço Municipal na Prefeitura. Tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.